A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, boa tarde, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Simão Leonardo. Peço a vocês que ainda não se inscreveu, que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações para que vocês estejam recebendo os nossos vídeos, assuntos e novidades do nosso dia a dia. Amém? Irmãos, no primeiro vídeo eu comentei sobre acerca de que muitos crentes estão vivendo uma liberdade que não provém de Deus, e também acerca de algumas heresias e falsos profetas. Como o vídeo foi um pouco extenso acerca do tempo, eu não falei ainda acerca dos falsos profetas, de algumas heresias que têm acontecido e ocorrido no meio de muitas pregações desse povo que se diz cristão. Irmãos, lembrando bem que não estou aqui para defamar a vida, nem o nome de ninguém, e nem a imagem de ninguém. Se você não concorda, peça a sua coerência e cuidado nos comentários, se mantendo crente, ficando crente, não falando palavrão, não xingando. Se você não concorda, deixe no seu comentário a sua discordância e nós seguiremos as nossas vidas. Amém? E que Deus nos abençoe. Mas vamos falar um pouco da palavra do Senhor, principalmente aqui no nosso canal. A gente vai sempre trazer alguns temas e assuntos e também trazendo referências bíblicas, para que não fique somente na linha de pensamento, e também acerca para que nós sempre estejamos respaldos dentro da palavra de Deus do que é certo, do que é errado, do que convém e do que não convém. Amém? Então, vou deixar aqui um texto, alguns versículos da carta do apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4. Ele vai dizer assim, o dom do discernimento. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Irmãos, no primeiro vídeo eu comentei acerca daqui em São Paulo, desse grande celeiro de falsos profetas, nesse grande celeiro de muitas igrejas, irmãos, que acolhem, muitos pastores que ensinam, muitos pregadores que induzem e pregam muitas mentiras, muitas heresias, muitas, como nós chamamos, profetadas, né? Eis que eu te digo de mim mesmo, tu me cantas, tu me levas, assim diz o Senhor. Algumas práticas que tem aí no meio das igrejas, no meio do povo que se diz cristão. Irmãos, acerca dessas profecias, eu vou falar para vocês, eu, Leonardo, quando eu comecei a minha caminhada, eu era muito fervoroso. Como não tinha muito conhecimento, então deixei se levar por muitas coisas que já falaram. Que o Senhor está dizendo, assim diz o Senhor, meu servo, aquela coisa toda, sabe? Aquela voz como se eu fosse com raiva, sabe? Aquela voz grossa, o fechamento da cara, fica sério, sabe? Bater em cima do púlpito, do altar, sabe? Falar aquela rajada de línguas estranhas, aquela sapateada. Parece que isso dá mais ênfase, sabe? Como se fosse mais verdade acerca do que vinha ali, ou o profeta ou a profetisa, né? E vinham falar. E no nosso meio, vou falar para vocês assim, se você observar bem, eu tenho certeza, nisso daqui eu posso dar certeza, que na sua igreja você já deve ter ouvido algumas profecias assim. Você disse para o Senhor que iria desistir, que hoje seria o seu último culto, seria o seu último dia na igreja. Mas o Senhor manda te dizer que Ele está te renovando e que vai te entregar uma vitória. Nossa, isso para quem está no culto, né? Isso aí para quem está recebendo é uma coisa assim, meu Deus, Deus está falando, meus irmãos. É impactante, né?
assim, mexe com o ego da pessoa isso daí, né? Mexe com, falou na minha alma. Mas isso não é bíblico, irmãos. Você não vai ver nenhuma referência bíblica acerca de profecias assim. Você quer ver outra profecia? Esqueci, eu tô falando, tô entrando no assunto aqui, no tema. O Senhor viu, Ele tá vendo a sua luta dentro da sua casa. Viu? Que você está sendo humilhada dentro do seu lar, ou humilhado. E geralmente, eles preferem, os falsos profetas, eles escolhem mulher. Ou se for algum homem, eles vão olhar mais ou menos de acordo com a roupa. Se a pessoa tiver com uma barbinha mal feita, uma camisetinha normal, uma calça jeans, um tênis, eles vão saber, isso daí não é crente. Então fica mais fácil para eles passar uma profecia acerca de porta aberta, acerca de livramento de acidente de carro, sepultura aberta, que Deus está fechando. Enfim, a gente vai falar muito acerca disso. Irmãos, então essas profecias que Deus viu essa prova na sua casa, essa humilhação no meio da sua parentela, que tem pessoas fazendo trabalho de macumbaria contra a sua vida, e que Deus vai te justificar e vai te dar a vitória, e que a vitória é sua, que o seu filho vai se converter, que o seu marido vai se converter, e que Deus, né, Ele vai restaurar todas as coisas, Ele vai restituir tudo que você perdeu. Irmãos, toma muito cuidado com isso. Se isso, eu estou falando, as profecias estão se repetindo em todas as igrejas, esse espírito, esse falso espírito, como nós lemos na palavra, está usando muito desses falsos profetas acerca das profecias. Se você for olhar, são todas iguais. São todas iguais, assim. E se você for olhar na Bíblia, você não vai achar nenhuma referência com essas profecias. O interessante é que os que se dizem profeta hoje, eles nunca, 99,9% das profecias que se diz que vem a partir do alto do Senhor, é só exaltando o homem. Você não encontra no século 21. Você vai contar aí, desses últimos 20 anos, se você achar aí 100 vezes que o Senhor repreendeu alguém numa profecia bíblica, ou trouxe alguma profecia bíblica na repreensão, talvez é muito ainda. Se você for olhar bem, hoje as profecias só para exaltar, é só para levantar, mexer com o ego do homem, isso é falso, isso é heresia. Isso é heresia. Tem uma profecia que diz assim, olha para uma jovem, olha para um jovem, e fala que ele vai ser pastor. Você vai ser pastor de ovelha. Você vai ser uma missionária. Deus vai entregar um rebanho na sua mão, e o seu ministério é grande, e você vai pregar nos 4 cantos desse mundo. São iguais as profecias. O que é estranho é isso, o que eu acho muito interessante é isso. E você vê passando acerca do tempo, nada de que aquilo de que o homem ou a mulher que se diz profeta ou profetisa falou aconteceu. E as pessoas se frustram. Muitos abandonam a igreja. Muitos largam trabalhos que estão na mão por causa desses enganadores. Por causa desses falsos profetas. Essas profecias estão acabando com a vida de milhares de pessoas. E muitos há que acredita. E muitos há que na hora que escuta, meu Deus, é de Deus. Muitos saíram sapateando, girando a mão. Nem escuta o que o cara está falando. E dá aquele grito. Né? Isso você tem que tomar muito cuidado, irmãos. A verdadeira profecia está na palavra. A profecia é aquela que edifica, que consola, que exorta, que direciona, que repreende. Você não precisa, irmãos, sair em diversas igrejas, principalmente na região do Brás. Vou logo falar aqui logo. Aí atrás desses profetas aí, desses apóstolos, santos apóstolos, para poder ouvir daquilo que Deus tem na sua vida. A própria palavra, irmãos, ela te direciona, ela fala com você, ela te edifica, ela te consola, ela te exorta. Isso quase destruiu, poderia ter acabado com a vida da minha família.
Sabia? Porque uma certa feita num culto, um homem que gritava demais, meu Deus, já aquela coisa toda, aquele movimento, aquele Pentecoste, e o povo da igreja pulando, o povo na igreja que eu congregava. O pregador, o profeta, o apóstolo, né, o grande pregador, ele chamou a minha esposa lá na frente da igreja, no meio de todos os irmãos que conhecem a mim e a minha esposa. E esse profeta, o grande profeta, falou que a minha esposa e que Deus iria preparar o casamento para minha esposa, sendo que a minha esposa já era casada. Irmãos, se não tivesse discernimento, já pensou o que poderia ter acontecido? Se a minha esposa não fosse uma grande mulher de Deus, já pensou o que poderia ter acontecido? Já viu Deus dar um casamento para uma mulher que já é casada? Então, irmãos, cuidado com essas mensagens que mexem com o ego. Cuidado com esses falsos profetas que, meu Deus, fala tantas coisas para você. Que Deus está fazendo, que Deus me mostra. Esse que eu te digo de mim mesmo, que o Senhor me mostrou, que o Senhor vai enviar, que o Senhor vai fazer. E o Senhor não está falando nada. Isso pode acabar com a sua vida, irmãos. A melhor coisa que eu posso falar para você, irmãos, vem para a palavra do Senhor, estuda, come do rolo, como o Senhor falou para Ezequiel. E você que se diz profeta, você, vigia, irmãos. Vigia, porque você pode ser esse espírito do anticristo pode estar em você. John MacArthur diz que atrás de todo falso profeta há o espírito de Satanás. Satanás está atrás de todo falso profeta. Já vi profecias, irmãos, que falsas profecias, algo absurdo, irmãos. Já vi pessoas falando que Deus iria destruir uma família para tirar o marido de uma mulher para dar para outra. Coisas horríveis. Pessoas falaram que o Senhor disse que um bebê ia morrer porque a mãe estava bebendo, estava afastada dos caminhos do Senhor. A pessoa ligar para a pessoa no leito do hospital, já sofrendo com o filho internado à beira da morte, e falar que orou o Senhor e que o Senhor disse para ela que o filho iria morrer, que o filho não iria ficar vivo por causa da desobediência da mãe. Hoje a mãe serve a Deus e o menino está vivo, muito bem de saúde. Então toma muito cuidado, você aí, viu? Você que se diz profeta, você que se diz profetiza, vigie, porque você pode ser um espírito do anticristo, e você é uma falsa profeta, e você que pula de igreja em igreja querendo ouvir profecia, vá se converter, desculpa a minha grosseria, mas vá se converter, vai procurar ler a palavra, vai procurar ler a Bíblia, vai procurar se santificar, buscar o discernimento da parte do Senhor. Viu? Porque você não precisa estar ouvindo isso que eu te digo, assim diz o Senhor, você precisa de aprender, ouvir a palavra e crescer juntamente, espiritualmente com aquilo que a palavra diz acerca da doutrina, do ensinamento, acerca que a palavra vai falar acerca da sua vida. Você precisa orar, você precisa estudar. Você não precisa estar igual macaco, pulando de galho em galho para querer ouvir, dando dinheiro, cumprindo voto, dando 1.000, 2.000, 3.000, sendo enganado, dando casa, dando carro, para querer ouvir aquilo que Deus nunca cobrou de ninguém. Deus nunca pediu carro, dinheiro, carruagem, cavalo, boi, para poder falar com ninguém, não. Deus nunca fez isso. Então você vigie, preste muito bem atenção e corra. O conselho também que eu te dou é corra dessas igrejas, corra desses falsos profetas. Corra desses falsos mestres, desses falsos pastores. Corram desses lobos e não acreditem em nada que sai da boca deles. Porque o que provém da boca deles é a mentira e o engano. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus vos acompanhe em nome de Jesus e uma boa tarde.